A automutilação é um comportamento extremamente frequente no nosso meio, particularmente em pré-adolescentes e adolescentes, mas também aparecendo em adultos, sobretudo adultos jovens. Para que se tenha uma ideia, a prevalência desta patologia é da ordem de 6% na população geral. Mas se formos considerar pré-adolescentes, isso sobe para 8,5% a 10%, e adolescentes, 13% a 25%. Mais ainda, se formos considerar adolescentes portadores de transtorno mental de algum tipo, isso pode chegar a uma cifra de 40% a 60% de acometimento. Veja que é uma taxa muito significativa. O que é a automutilação? A automutilação é um comportamento voluntário no qual a pessoa tende a provocar uma lesão contra si própria, uma lesão na direção do próprio corpo. De que maneira? Provocando cortes superficiais, arranhões, bater o corpo contra a parede, contra determinados objetos enrijecidos para provocar lesões diversas, ferimentos, equimoses, sangramento. E qual é o objetivo de fazer isso? Fundamentalmente, encontrar algum tipo de alívio. Normalmente, a automutilação, embora seja um comportamento de alguma maneira para suicida, ela não tem uma intenção suicida. A pessoa não tem propriamente a intenção de se matar, mas ela tem uma necessidade muito grande de buscar alívio para o seu sofrimento. Quais são as características de uma pessoa que tende à automutilação? Normalmente são pessoas dotadas de baixa autoestima e também uma baixa tolerância à frustração. Elas têm dificuldade de lidar com situações limite, com situações que exigem resiliência. Aliás, resiliência é justamente o que não acontece caracteristicamente nessa população. Então, são pessoas tendentes ao processo depressivo, a diversos transtornos de ansiedade e, sobretudo, encontramos muito na patologia conhecida como transtorno de personalidade borderline, onde o nível de frustração existencial é muito elevado e também há uma labilidade emocional muito intensa. A pessoa não possui ferramentas para lidar com as situações do cotidiano, com as relações interpessoais, fracassando, portanto, nesse cometimento. E isso gera muito sofrimento e, consequentemente, comportamentos de autolesão para buscar alívio. Por que a pessoa busca alívio através desse mecanismo de autolesão? Porque pela sua cabeça passam pensamentos constantemente depressivos, pensamentos de menos-valia, pensamentos de toda ordem negativos em relação a si e em relação ao mundo. São pessoas que acreditam que não têm capacidade para serem felizes, para serem amadas, para receberem afeto e tampouco dar afeto, dar amor. São pessoas que acreditam que o mundo é cruel, hostil, rígido. São pessoas que acreditam que os outros vão magoá-la, vão feri-la, consequentemente adotam mecanismos de defesa de todo o tipo. E quanto ao futuro, também acreditam que ele é incerto e sombrio. Portanto, dá para imaginar que o nível de sofrimento cognitivo e emocional é muito intenso. Pessoas assim experimentam sentimentos intoleráveis com os quais não sabem lidar. E para minimizarem essa menos-valia em relação a si próprias e esses sentimentos quase intoleráveis que as deixam psiquicamente maceradas, adotam comportamentos autolesivos para canalizar a sua dor na direção do físico, do corporal, tentando neutralizar a dor emocional. Portanto, é uma forma de buscar alívio. E, curiosamente, muitas pessoas
particularmente os adolescentes, os adultos jovens que adotam esse tipo de cometimento ou de comportamento, nos declaram que normalmente não sentem dor quando infligem sobre o corpo aquela lesão. Normalmente a lesão está sangrando, abriu um certo ferimento, provocou uma certa profundidade naquele dano sobre o organismo, entretanto, não relatam costumeiramente a percepção de dor. Ou, pelo menos, ela é muito leve, porque o alívio é muito maior. E também, curiosamente, elas se sentem realmente melhores quando fazem isso, quando adotam esse comportamento, como se fosse um mecanismo de autopunição. Daí, esses pensamentos negativos que elas apresentam estarem diretamente relacionadas a uma percepção de menor valor, de menor competência, de menor merecimento em relação ao mundo que as cerca. O tratamento é vital, porque o sofrimento é muito intenso. E isso pode gerar ao longo do tempo um comportamento ou um funcionamento totalmente prejudicial no ambiente das relações e no ambiente interior de autoconhecimento, de autopercepção. O tratamento é fundamental. Há necessidade da busca do psiquiatra e também da psicoterapia bem orientada. A psicofarmacoterapia, os medicamentos antidepressivos, particularmente os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, têm um impacto importante sobre o tratamento dessa patologia, diminuindo o comportamento autolesivo. Da mesma maneira, outros medicamentos, como os estabilizadores de humor, têm também um papel fundamental que pode ser empregado para diminuir o sofrimento dessas pessoas que tendem para a automutilação. A psicoterapia é fundamental e, particularmente, hoje é recomendada a terapia cognitivo-comportamental e outras que são de terceira onda, como a terapia comportamental dialética para o transtorno de personalidade borderline, a terapia do esquema, que é um avanço da terapia cognitivo-comportamental, que trata ali justamente do núcleo patológico nos quais as pessoas produzem pensamentos e crenças completamente distorcidos. Enfim, a psicoterapia é fundamental. Busque apoio se você conhece alguém que apresenta esse comportamento autolesivo, busque junto com ela apoio profissional. Ou se você é alguém que adota esse comportamento em função de uma alta cota de sofrimento, entenda, você precisa de ajuda. Esse comportamento só vai conduzir você a muito mais sofrimento e a um funcionamento completamente prejudicial no seu cotidiano em todos os âmbitos, no âmbito interno, no âmbito das relações com as pessoas, das relações íntimas, afetivas, no âmbito do seu trabalho e do seu progresso. Então busque apoio, não tarde a encontrar um profissional que possa auxiliar você para tratar essa problemática, porque isto tem, sem sombra de dúvida, solução, desde que você se empenhe e encontre ajuda para tal. Eu espero que esse vídeo tenha alertado você, ajudado de alguma forma a alertar você sobre o entendimento do que é a automutilação e da importância que tem procurar ajuda para esta patologia.